Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Bazã estava situada no elevado planalto, tendo uma altitude média de cerca de 600 metros. Boa parte do terreno era plano, muito embora contivesse algumas serras na região. O local antigamente tinha sido a base de um vulcão, e portanto há diversas rochas de basalto negro e duro, o que proporcionava a retenção da umidade do ar no local. O seu solo era uma mistura de tufo e de terra roxa, e a água e a neve derretida que fluíam do Monte Hermon ajudavam a transformar toda a região de Bazã numa excelente área agrícola. Estas eram as características da região conhecida como Bazã, local onde era dominada pelo terrível Og. Og, portanto, era o rei de Bazã e o último dos Refaíns. Mas antes de falar de Og, precisamos explicar primeiro o que eram os Refaíns. Os Refaíns eram uma antiga raça de povos que habitavam na Transjordânia na antiguidade. Nos textos bíblicos, os Refaíns são descritos fazendo-nos crer que eles formavam uma tribo de gigantes. Inclusive, a Septuaginta traduz o termo Refaim literalmente como gigantes. A primeira vez que os Refaíns são mencionados na Bíblia é no livro de Gênesis. E Moisés escreve que na Batalha dos Reis, os Refaíns foram derrotados em Asterote Carnaim em aproximadamente 2000 a.C., pela coalizão liderada por Quedorlaomer, conforme se observa de Gênesis 14, versículo 5. Ainda no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 15, versículo 20, Deus promete a Abraão que daria à sua descendência as terras habitadas por vários povos de Canaã, e entre essas terras estava também o território dos Refaíns. O restante da história bíblica do Antigo Testamento mostra que, de fato, essa promessa do Senhor em sua aliança com Abraão é cumprida. Ao que nos parece, os Refaíns e seus descendentes ocuparam um território considerável da terra de Canaã. E com base nos relatos bíblicos do livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 2, alguns estudiosos asseveram que eles se estabeleceram em ambas as margens do Jordão, leste e oeste, dominando quase toda a localidade. As Sagradas Escrituras nos dizem que alguns povos são designados como Refaíns, como por exemplo, os Emins e os Anzumins, nos fazendo crer que o título se refira à raça diferenciada desses povos. A Bíblia diz em Deuteronômio 2, versículos 10 a 12, que os Refaíns eram um povo grande, numeroso e de estatura elevada. Os Emins viviam onde posteriormente os Moabitas vieram a viver. Já os Anzumins habitavam onde mais tarde se tornou a terra dos Amonitas. Então tudo indica que os Moabitas e os Amonitas acabaram ocupando o antigo território dos Refaíns. Bom, seja como for, juntamente com outros povos, qualquer remanescente da raça dos Refaíns foi ferido e desapossado pelos filhos de Israel. Inclusive a Bíblia menciona Og, rei de Bazã, que reinou em Astarote e Edrei, como um sobrevivente dos Refaíns. Ele foi derrotado por Moisés, e seria o último dos Refaíns. Este rei foi referido na Bíblia como o último sobrevivente da raça dos gigantes ou homens que eram de elevada estatura. Depois da epopeia no deserto, 40 anos depois, os israelitas enfrentam Seom. E Og estrategicamente aproveitou esse fato, e saiu ao encontro do povo israelita com seu exército, começando outra batalha. A Bíblia descreve que Deus teria alertado seu povo para não temer o gigante Og, pois ele seria entregue em suas mãos. Mas como não temer um gigante? A Bíblia deixa claro que entre os habitantes de Canaã estavam pessoas de estatura mais elevada que o normal, pelo menos é o que consta em Números 13. E apesar das Sagradas Escrituras mencionarem pouca coisa a respeito dos Refaíns, ela nos traz algo interessante acerca do rei de Bazã, Og. Ela diz que ele seria remanescente da raça de gigantes Refaíns, e que a sua cama possuía dimensões não tão comuns, dado o tamanho do gigante. Segundo descreve Deuteronômio 3, 11, sua cama media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Considerando a medida de um côvado comum, essas dimensões seriam equivalentes a uma cama de pouco mais de 4 metros de comprimento, por 1,80 m de largura. Essas dimensões nos fazem concluir que Og era mesmo um homem extraordinariamente alto, diferentemente dos outros habitantes de Canaã, que tinham uma estatura mediana.
Bom, a respeito da cama de Og, existe uma celeuma entre alguns estudiosos da Bíblia. Alguns dizem que ela, na verdade, não seria a cama do gigante, mas o seu sarcófago, e o exagerado tamanho do leito seria explicado por ser grande o bastante para levar tesouros junto aos restos mortais de Og, como era praxe entre algumas culturas daquela época. Assim sendo, quem adota essa linha de pensamento considera que é possível então que Og jamais tenha sido um gigante. Mas ainda que isso seja verdade, essa informação não significa que não havia gigantes nos tempos bíblicos habitando a terra de Canaã. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que os gigantes descendentes de Rafa, e associados aos filisteus no tempo de Davi, de alguma forma descendiam dos Refaíns. De todo modo, é importante enfatizar que a maior parte dos comentaristas sustenta que os gigantes bíblicos foram reais, mas que não devem ser considerados como sendo pessoas com dimensões fantasiosas, mas simplesmente pessoas que tinham uma estatura muito elevada para os padrões médios daquela época, superando facilmente os 2 metros de altura. Talvez alguns dos refaíns tivessem uma estatura semelhante à estatura do gigante Golias, ou seja, algo próximo aos 3 metros de altura. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, considere se inscrever em nosso canal. Ajude-nos a divulgar este conteúdo compartilhando este vídeo em suas redes sociais. Até a próxima!